Agora façamos uma demonstração através de uma abordagem consolidada sobre tudo que foi apresentado até o momento. Então, sendo bem prático aqui, trabalharemos aqui com a empresa verde, tá? Num site aqui à esquerda, no topo, se comunicando com o outro site da mesma empresa localizado lá na outra cidade, no outro POP. Mais precisamente, escolheremos uma rede aqui que nesse caso deverá ser no CE2, roteador CE2, a rede 172.11.1.149/32. Tá? Então vamos nesse router aqui, ver como isso funciona. Ou seja, é uma rota diretamente conectada, tá? Um prefixo /32, na interface loopback 0. Perfeito. Indo agora na perspectiva do roteador CE1 do mesmo site. Ou seja, na tabela de roteamento do CE1, a rota para a rede 172.11.1.149/32 é via OSPF, tá? Através da adjacência local que o CE1 mantém com esse router CE2, conforme, inclusive, podemos ver por aqui. Tá legal? Então tá essa rota aqui, tanto na perspectiva do CE2, é uma rota diretamente conectada, quanto no CE1, tá? E no CE3 também é uma rota OSPF, obviamente, por estar no mesmo site, inclusive. Okay? Via adjacência que o CE3 possui com o roteador CE1. Agora vamos lá no router 1 da operadora amarela, ou seja, pela VLAN 10, há uma vizinhança OSPF entre o router CE1 e o router 1. Então vamos aqui agora no router 1 verificar essa rota. Não há. Por que não há? Porque ao digitar esse comando aqui para verificar essa rota na tabela de roteamento do router 1, eu estou assumindo por padrão que eu estou verificando essa rota na tabela global IPv4 Unicast, e isso não procede. Essa é a solução do L3VPN, eu fazer uma segregação. Se eu repetir esse mesmo comando em qualquer roteador da minha rede inteira, tá? Por exemplo, indo no router 5 agora na operadora amarela aqui, vou lá no router 5 e vou digitar o mesmo comando. Essa rota não existe. Tá? Se eu for, por exemplo, no router 6 e depois no router 2 aqui, 6 e 2, e digitar esse comando novamente, router 6, não há, e router 2, não há. Então, aonde fica essa rota exatamente? Retornando lá ao roteador 1, essa rota fica na VRF, que foi criada para a empresa verde. Então, vamos lá. Show IP route, VRF. Aí eu posso lá completar aqui, pronto, perfeito. Então, na tabela de roteamento da VRF, representando a empresa verde, que eu dei o nome da VRF de 65.400, é o nome que eu quis usar para essa demonstração aqui. Está lá a rota, /32, via OSPF, esse é o processo OSPF que é separado especificamente para a empresa verde. Tá? A distância administrativa do OSPF default, a métrica é uma rota intra-área, né? Eu estou redistribuindo isso para o BGP, porque uma das coisas que tem que acontecer no L3 VPN para MPLS é uma redistribuição daquela rota IGP para o BGP, perfeito. Vindo via o roteador CE1, pela interface 0/2, na verdade subinterface onde está lá a VLAN 10, e etc, etc, etc. Está aqui. Tá? Olhando mais calmamente aqui, isso é o plano de controle que foi virtualizado para aquela empresa. Olhando aqui agora a tabela BGP, por exemplo, não existe essa rota, porque novamente ela é uma rota que está dentro daquela VRF. Então, em nenhum roteador dessa topologia toda aqui haverá rotas na tabela global para os prefixos de clientes dessa operadora amarela. Essa é a proposta da solução. No entanto, eu poderia fazer uma observação aqui do tipo, eu vou olhar as tabelas, as rotas de IPNV4 daquele prefixo em questão. Eu tenho que botar o nome da VRF aqui, né? Perfeitamente. Então tá lá. Então note o seguinte, que o roteador 1, ele recebeu aquele prefixo na tabela de roteamento, uma rota OSPF, na verdade, está lá na tabela de roteamento daquela VRF, ele converte para um endereço VPNV4 único,
aqui que nós saneamos a questão do conflito, do overlapping de IPs de prefixos idênticos, aquela coisa toda que já foi citada. O next hop absoluto é a adjacência ao SPF que o router 1 tem naquela VRF com o roteador CE1. E, no entanto, em termos de rota BGP, é o próprio router 1 que está gerando, né? Aí tem os atributos do BGP, a incompleta origem porque foi uma redistribuição, o MED, a preferência local, o weight, aquela coisa. O weight está até com 32768 Cisco, né, no caso aqui, porque é o próprio router 1 que está girando aquela rota por BGP. E note, novamente, a Extended Community aqui, RT 65400 2.1. Ou seja, aqui que o roteador 1 está exportando. Quando ele gera aquele anúncio VPN V4, vai repassar para os seus vizinhos IBGP, no AS da operadora amarela, obviamente, para aquela família de endereços VPN V4, ele vai lá e inclui uma Extended Community do tipo Route Target para denotar a participação daquela VPN. Ou seja, todo roteador no AS da empresa amarela, da operadora amarela, que tiver uma regra de importação de prefixos VPN V4 com esse valor aqui de Route Target, aquela rota será importada para as VRFs correspondentes, onde aquela regra de import, né, de importação existir, ok? E note que há o conceito de labels. Não é só, por exemplo, receber a rota, ter a rota ao SPF, redistribuir para o BGP, converter no VPN V4 e anexar o Route Target e anunciar para os vizinhos IBGP. Não, além disso, há o conceito de label. Tá? Ou seja, que é o label de serviço especificamente. Tá? Isso é muito importante. Eu posso até ver isso da seguinte forma. Ao invés de ver uma rota VPN V4, eu vou ver uma rota BGP comum, tá? Na VRF 65400. Aqui, ó, todas essas rotas aqui. Por exemplo, se eu puxasse essa rota novamente, tá, e completasse ela dessa forma aqui, tá, vendo? Então, parte desse seguinte conceito. Já no plano de dados, vamos ver o data plane. Acabei de ver o control plane para essa parte de roteamento. No data plane, vejamos aqui, ó, novamente, a FIB ou a forwarding table, tá? Não há, inclusive está usando uma informação de rota default. Por quê? Porque essa rota ela não existe na tabela de roteamento da tabela global, conforme foi demonstrado anteriormente. No entanto, se eu ver a forwarding table daquela VRF, aí sim eu informar aquele prefixo, eu vou ter lá. Então o prefixo é /32. O next hop é o router CE1, dentro daquela VRF, obviamente, e está aqui a subinterface para onde a gente deve encaminhar o tráfego com destino àquela rede. Se eu incluir um detail aqui, a gente vai descobrir que há uma informação de label, ou seja, no plano de dados, nas estruturas de encaminhamento de pacote, todo o pacote com destino àquela rede, por exemplo, tá? Ele tem que fazer uma imposição de label se tiver que encaminhar o tráfego para lá. Deixando o router 1 de lado aqui, tá? Novamente, essa rota não existe em lugar algum da operadora amarela. Não existe. Mesmo no router 1 e no router 2, essa rede existe apenas na tabela de roteamento daquela VRF. Então vamos dar uma olhada lá no router 2 de novo e fazer o seguinte. Route VRF, tá? 65400, a rede é 172.11.149. Aqui sim, vamos lá. Dentro daquela VRF, a rota é uma rota BGP, tá? Via next hop a loopback do router 1, conforme mostrado em outro vídeo, né? Ou seja, o router 1 tem esse IP de loopback que é o 10.1.11.49. Então, mas eu executei esse comando aqui no R2, o que significa o seguinte, que o R1 via uma seção IBGP que ele mantém com o R2, ele passou aquela rota e ele é o next hop, o router 1 é o next hop. Agora, o que o router 1 falou? Falou que há um label para ser utilizado toda vez que encaminhar o tráfego para esse prefixo 172.11.149. Então, vamos olhar agora o plano de dados, a estrutura de encaminhamento de pacotes da forwarding table, por exemplo.
nota o seguinte, tá? Para encaminhar tráfego para esse prefixo aqui, nota que eu tenho o prefixo IPv4/32, tá? Há um roteamento recursivo aqui, porque note que o next hop 10.1.11.49 é o roteador 1. Só que o router 2, como é que ele chega até o router 1? Ele precisa de ter uma rota para resolver o recursivo e chegar até o router 1. Essa é a primeira premissa. 2. Para falar com essa rede, há um serviço aqui, um label para ser utilizado. Só que, novamente, todo pacote, quando é recebido por um roteador, onde no quadro Ethernet, mais precisamente no campo EtherType, houver um valor de 8847, isso indica que o pacote deve ser pesquisado contra uma estrutura de encaminhamento de pacotes com base em operações de labels. Tá? Só que nenhum roteador nessa rede, por exemplo, o router 6 no MPLS e o router 5 também aqui no MPLS, eles não conhecem aquele serviço de VPN. Portanto, se eles recebem um pacote com label, eles vão olhar na LFIB deles ou na Forging Label Table deles, eles vão olhar aquilo ali e não vão encontrar o serviço que eles não conhecem, eles vão descartar o pacote. Então, para esse propósito, ocorre justamente o quê? Uma imposição de label. Enquanto o label 22 ele é usado para aquela VPN, o label 19, por sua vez, é usado para fazer o label switching no interesse de resolução de recursivo. Então, é exatamente isso que eu estou demonstrando aqui nesse momento. Um stack de labels cuja proposta é de viabilizar a comunicação dessa VPN. Então, o router 2 ele tem essa rota via o router 1. E ele tem que colocar numa pilha de toda vez, por exemplo, se o CE7 mandar um pacote com destino à rede aqui, né, 172.11.1.149. Na FIB do R2, na Forging Table, no plano de dados do R2, vai falar o quê? Vai falar justamente isso aqui. Ó, tá aqui o prefixo, né, mais específico. Via o router 1, que está lá no outro site, lá no outro POP. E coloca esse label valor 22 para que o router 1 saiba para qual das suas VPNs ele vai encaminhar aquele pacote. Só que esse label não pode navegar sozinho, porque é um label de VPN, ele só é conhecido pelos roteadores participantes daquela VPN para suas respectivas VRFs. Então, se o router 6, por exemplo, receber um pacote com label valor 22, ele vai descartar aquele pacote que ele não sabe o que fazer com aquele label, né? Ou com aquele pacote. Por esse motivo, já que o NextHop é o router 1, há o conceito de roteamento recursivo via uma adjacência com um protocolo, por exemplo, o SPF, que é via o router 6. O router 6 anunciou para o router 2 que para falar com 10.1.11.49 deverá haver uma operação com label envolvendo o label valor 19. Então, ou seja, ele vai fazer na perspectiva do R2, quando encaminhando o tráfego aqui para o R6, ele vai fazer uma imposição de 2 labels numa pilha. O label interno é o label da VPN, cujo valor aqui que nós vimos é o 22, e o label externo, né, o outer label, é o label referente ao prefixo da loopback do router 1, conforme divulgado aqui pelo router 6. Né? E vai mandar isso aqui para o roteador 6. Ok? Indo agora para o roteador 6, novamente, o router 6 ele não tem qualquer informação de VPN. Ele não tem a rota do site lá remoto na tabela de roteamento. Ele também não tem qualquer seção BGP rodando, tá? Com a parte de, obviamente, na parte de VPN v4, né? Então vou botar aqui, ó, VPN v4, fica mais all summary, sorry. Não tem, ele não roda VPN v4. Ele tem aqui VPN, o BGP rodando apenas para IPv4 unicast, que é a parte de internet que não foi demonstrada ainda. Mas para VPN v4, ele não possui qualquer informação a respeito. Então, o que o router 6 tem que fazer? Ele basicamente tem o MPLS rodando. Então, vamos olhar aqui o MPLS. Tá? Ele tem o MPLS rodando.
Ou seja, tá lá, né, as interfaces, por exemplo, a 1/0 aqui, tá? E a 1/1. Essas participam do MPLS. Ele tem, obviamente, uma vizinhança MPLS com o router 2. Tá? Por exemplo, aqui na interface 1/0, que é a que fala com o router 2, tem lá, está transmitindo e recebendo, né, pacotes do LDP. Inclusive, a gente pode ver até a vizinhança por aqui. Ó, o peer, na perspectiva do router 6, é o 10.2.11.49. Se você olhar isso aqui, é justamente a loopback do router 2. Tá? E vamos dar uma olhada aqui nos labels agora. Na tabela de labels do control plane. Nota o seguinte, o router 6, ele produziu, tá, um valor de label, por exemplo, você quer falar com 10.1.11.49, localmente o router 6 gerou um label de valor 19. Então isso é o que ele anunciou lá para o router 2. E como o router 6 é next hop para esse IP de destino aqui, é esse o valor de label que o router 2 vai usar para fazer a imposição. Isso pode ser, inclusive, verificado no router 2, no data plane, tá? Por aqui. Tá? Então, por exemplo, você vê todos os labels que ele conhece aqui. Então, por aqui, 10.1.11.49/32. O label de out é 19. Tá? Na verdade, isso aqui é uma tabela de labels para operações específicas com label. Para a tabela de comutação IP especificamente, na tabela global, obviamente, aqui, para que o router 2 no data plane fale com esse IP, o next hop é o router 6. E o router 6 anunciou via LDP para o router 2 o valor de label 19. Então ele faz uma imposição de label. Legal? Isso mostra, por exemplo, que quando eu vou fazer um encaminhamento dentro daquela VRF para esse IP lá do CE2 da empresa verde, ele vai ter que fazer uma imposição de 2 labels na pilha. Primeiro, o label que foi divulgado via a seção IBGP que o router 2 tem com o router 1. Como o next hop é a loopback do router 1, para ele se comunicar com essa loopback, ele faz uma imposição de outro label, que é o label de valor 19. Então, basicamente, o router 2 recebe um pacote. O router 2 ele envia um pacote com 2 labels, label interno 22, label externo 19. O router 6, por sua vez, como ele recebe um pacote com label, a operação dele é muito simples. Se receber um pacote com label 19, faz um swap desse valor de label para o número 37, com interesse a esse prefixo aqui, que é a loopback do router 1. Ou seja, ele vai olhar um pacote, ele sabe que o pacote tem label, porque o ethertype fala que é 8847. Ele vai consultar isso na forwarding table, lá no plano de dados, específica para labels, e se o pacote contiver o valor de 19, no outer label, o inner label, que é o label da VPN, não é modificado, não é nem tocado. Ele vai olhar aqui, se tiver um valor de 19, ele troca para 37. E encaminha pela uma VLAN 10 que ele possui aqui, obviamente, com a operadora azul, ou seja, essa conexão aqui. Tá. Aí eu vou explicar depois a questão do CSC, que ainda não está clara. Mas eventualmente isso vai chegar aqui no router 5 e vai ter um valor de label para isso aí. Vamos lá no router 5 então. Para o router 5, aqui, o router 5 encaminhar para 10, né? 10.1.11.49, é que ele sabe que é uma rota SPF via a vizinhança que ele tem direta com o router 1. No plano de dados, por sua vez, tá aqui o next hop. Perfeito? Obviamente ele vai receber isso, ele vai receber um pacote com label, então o ideal seria olhar por aqui, né? Vendo aqui? Se ele receber um valor de label 18, que é o que é esperado, né, do R7 encaminhando o pacote até o R5, aquela comunicação vai ter um valor de label 18. Tá? Se ele receber um pacote com label 18, ele faz um pop do label, ele arranca aquele label. Então, daquelas duas
pilha, daqueles dois labels contidos na pilha de labels, né, do label stack, o outer label que esperado no router 5 vai ser o valor de 18 e o inner label continua sendo 22, para aquele prefixo lá, que inclusive você nota que ele não conhece esse serviço de VPN, mas ele sabe fazer o label switching com interesse a loopback do router 1. Então ele vai receber um label com valor de 18, ele vai fazer o pop desse label, vai deixar exposto apenas o label da VPN. Por que ele vai fazer o pop? Porque o router 5 o PHP está habilitado por default aqui, né? O penultimate hop popping está habilitado por default. E o router 5 é o penúltimo salto até chegar ao router 1. Então ele vai tirar o label 18 e deixar exposto somente o label da VPN, mas aqui não teria problema. Por quê? Porque o router 1 sabe o que fazer com pacotes contendo o label valor 22. Ele sabe disso aí, porque ele detém o serviço, né? Chegando lá dentro do router 1, obviamente, voltando aqui para o router 1, na forwarding table dele. Então nota o seguinte, no router 1, o que ele vai acabar tendo aqui? Está bem aqui. O label do pacote que ele vai receber vai ter um label de 22. Ele sabe que é esse serviço aqui. E que isso está dentro de uma VPN. Então ele tem que segregar aquilo ali e entregar para a interface que tem a VLAN 10 juntamente com o NextHop, o roteador, né, CE1. Então ele vai entregar por aqui. Perfeito? Não estou fazendo uma segregação completa. Se eu demonstrasse, por exemplo, essa comunicação, vamos aqui na perspectiva do roteador 9 aqui, o CE9, nesse outro POP aqui. Tá? Vamos lá ver como é que isso funciona. Então, ping... Primeiro vamos embora ver a rota, né? Show IP route 172.11.149. Vendo? A rota é via OSPF. É uma rota interárea. Depois, em outra oportunidade, talvez eu explique por que é uma interárea e não uma rota externa do OSPF. Mas enfim. Então o router 9 tem. Interessante. A rota aqui dentro, no CE2, é conectada, óbvio. No CE1 e no CE3 é o OSPF. Aí o CE1 anuncia via router 1, né, por OSPF. O router 1 naquela VRF redistribui para BGP, converte no VPN V4, atrela a community extendida chamada Route Target para ajudar na especificação desse serviço de VPN e repassa via uma seção IBGP que o router 1 tem com o router 2. Tá? E juntamente com essa informação, o valor de label. É muito importante você ficar atento, isso aqui é o label da VPN. Novamente, se for lá no router 2, a gente consegue puxar isso de novo. Aí, tá vendo? Então lá no R2, a rota é via BGP, através do router 1, que é o NextHop, e está aqui o label da VPN, o valor 22. O que o router 2 faz? Ele converte aquela rota, redistribui de BGP para IPv4. Após fazer o que? A conversão de VPN V4 para IPv4 novamente, ele redistribui de BGP para, por exemplo, o OSPF, entrega para o router 7, CE7, que por sua vez, por OSPF, entrega para o router 9. Então o router 9 ele tem essa rota como uma rota OSPF. Vamos fazer um ping lá, ver se funciona essa brincadeira discutida aqui. Ó. Funciona. Né? Tá aí a comunicação funcionando perfeitamente do CE9 lá para o CE2. Um trace route pode ajudar você a entender um pouco mais disso aí. Ou seja, se olhássemos toda a perspectiva, o primeiro salto é 172.20, meia dúzia. Ou seja, justamente essa interface aqui na VLAN 10 do router 2. O próximo salto é 172.16.1.6. Tá? Então, e vai desenrolar isso aí. Minto, a meia dúzia aqui, desculpa. Tá? Então o CE9 manda para o CE7, o CE7 manda para cá, a subinterface lá do router que tem a VLAN 10. O próximo salto é 10.2.11.130, que é essa interface aqui do router 6. Aí o próximo salto, 150.1.12.18, é justamente essa interface aqui do router 8.
que também faz serviço de VPN para a operadora amarela. Esse é o conceito do Carrier Supporting Carrier que eu vou falar no outro vídeo. O próximo salto, 192.168.166, ou seja, ele vem para cá, para o router 4. Tá? Então está aqui o router 4. Depois vai para 192.168.146, que é o router 9 aqui da operadora azul. Próximo salto vai ser o 129, obviamente, já seguindo aqui pela topologia, né? 129 aqui. Depois vai mandar para cá e vai subir, entregando para o router 5 até chegar efetivamente aqui no CE2. Então, a grande sacada aqui da L3 VPN é que dentro do AS da operadora amarela não há rotas de clientes, nem mesmo BGP, para esse serviço de VPN. Ou melhor, não há rotas de clientes de serviço VPN na tabela de roteamento global da operadora amarela. Tá? E na operadora, no outro POP da operadora amarela, idem, não há rotas de clientes de serviço VPN no backbone da operadora amarela. Essas rotas existem, no entanto, em tabelas separadas apenas nos roteadores 2 e 1, respectivamente. Então, o roteador 1 e o roteador 2 conhecem esse serviço em estruturas de dados separados por assinante. E esse é uma grande vantagem do serviço de L3 VPN do MPLS. Obviamente, isso me traz muito benefício, ou traz muito benefício para a operadora fazer esse serviço de conectividade de formas bem espetaculares na parte de flexibilidade, granularidade, combinação de serviços, estabelecimento de VPNs complexas, e uma ferramenta muito simples, porque envolve a VRF, envolve BGP, depende do label switching, obviamente, mas comparado com outras ferramentas, com outras possibilidades de cenários e tecnologias, o L3 VPN acaba sendo muito mais tranquilo, muito mais escalável do que soluções tradicionais baseadas no IP. No próximo vídeo, eu vou demonstrar exatamente como os roteadores 1 e 2 conseguem fechar uma seção BGP entre si para troca desses prefixos VPN-V4, uma vez que não há uma rede própria interconectando esses dois sites. Eles precisam passar pela operadora azul. Só que, no entanto, a operadora azul também não deve ter rotas do AS amarelo e muito menos rotas dos clientes do AS amarelo. Tá? Isso a título de VPN. Então, o próximo vídeo vai falar justamente desse cenário aí do Carrier Supporting Carrier.